Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Nós estamos tendo nesse momento, presidente e colegas, senhoras senadoras, senhores senadores, uma audiência muito grande do brasileiro nessa decisão que a gente vai viver hoje, que vai impactar não apenas nos próximos 2 anos, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E isso vai repercutir na história do Brasil. Eu faço essa questão de ordem, senhor presidente, solicitando a palavra nos termos do artigo 403 do Regimento Interno do Senado Federal do Brasil. A eleição da mesa diretora do Senado deve ser realizada por voto aberto, pois a Constituição Federal não prevê voto secreto para a escolha e o regimento interno não pode contrariar uma lei maior. O artigo 57, parágrafo 4º da Constituição, que trata da eleição da mesa da Câmara e do Senado, não menciona voto secreto. Isso não é um detalhe irrelevante. Sempre que a Constituição quis estabelecer o sigilo, o fez expressamente, como ocorreu nas Constituições de 1934, artigo 38, e 1946, artigo 43, que determinavam o voto secreto em determinadas situações legislativas. Na Constituição de 88, essa previsão não existe. O que demonstra a intenção do legislador de que o voto seja aberto. Além disso, o Congresso tem eliminado o voto secreto em várias situações ao longo dos anos. A Emenda Constitucional 35 de 2001 suprimiu o sigilo nas votações sobre a sustação de ações criminais contra parlamentares. A Emenda Constitucional 76 de 2013 eliminou o voto secreto nas votações sobre perda de mandato parlamentar, olha só, e na análise de vetos presidenciais. Ou seja, há um movimento claro e contínuo pela transparência legislativa. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a regra no parlamento é a publicidade e o sigilo é a exceção. Em 2021, no julgamento da ADI 1057, o STF afirmou que, abro aspas, a cláusula do voto secreto tem a finalidade de garantir ao cidadão eleitor o livre direito de escolha e seus representantes políticos protegidos do influxo da origem econômica e social. Tal cláusula constitui o patamar mínimo inefestável exigido pelo poder constituinte originário, a regra pétrea, ao qual se acrescentam outras garantias que previnem a turbação da livre manifestação do eleitor. Senhor presidente, para cumprir o tempo com Vossa Senhoria, está apresentada à mesa manifestações do ministro Edson Fachin, do ministro Marco Aurélio, mas eu peço ao senhor, que está presidindo esse trabalho, o próprio Senado Federal já votou abertamente em situações semelhantes, mesmo quando o regimento interno previa o sigilo. Em 2015, ao decidir sobre a prisão de um senador, esta casa afastou a exigência do sigilo e adotou o princípio da constitucional da publicidade. Em 2019, eu peço atenção, senhor presidente, eu peço atenção do plenário. Peço atenção do plenário, senhores senadores, senhoras senadoras, para a conclusão da questão de ordem do senador Eduardo Girão. Eu entrei aqui em 2019, senhor presidente, com o senhor e outros 52 parlamentares. E houve um episódio emblemático na nação. 50 senadores votaram a favor do voto aberto. Inclusive o senhor, presidente Rodrigo Pacheco, mostrou o seu voto
na eleição da mesa diretora daquele ano, que nós conseguimos a alternância de poder, senador Magno Malta. Além disso, naquele mesmo ano de 2019, nós aprovamos na CCJ a PEC 1 de 2019, senador Eudócia, que estabelecia o voto aberto para as eleições da mesa do Congresso, reforçando ainda mais o posicionamento desta Casa em favor da publicidade do princípio democrático. No entanto, essa decisão foi revertida por uma interferência sempre do Poder Judiciário. Então, para encerrar, senhor presidente, peço um minuto final. Caso essa questão de ordem que eu estou fazendo aqui sobre sigilo seja indeferida, e por mais esperança que eu possa nutrir, infelizmente sei que será negada, o jogo, infelizmente, é esse. Princípios nobres que moveram essa Casa em 2019, como a entrada de 54 novos senadores, a romper com o continuismo daquela época, eu solicito que seja submetida à deliberação do plenário, conforme prevê o artigo 405 do Regimento Interno do Senado. E fecho. Mesmo que não seja imposto o voto secreto, que nos seja imposto o voto secreto, eu reafirmo aos nobres pares que não se intimidem com as ameaças de cassação ou anulação de voto que nós tivemos aqui. Se quiserem mostrar o voto, mostrem. Nunca aconteceu nada com ninguém que mostrou o voto. Fomos ameaçados de todas as formas. Peço, senhor presidente, esse pedido.